Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde a galera gosta de jogo de lutinha e quando chega na época da Evo, fica louca. Eu sou o Gilson Livramento, pode me chamar de Gil, e claro, finalmente ele está de volta, conseguindo um tempo na sua agenda, nas suas correrias, o cara que não para de trabalhar, Jefferson Caiô. E aí, mano? E aí, Gil? Beleza? As agendas não estavam se batendo, tá difícil. Um momento a gente consegue. Ah, não, agora eu vou ficar em casa. Aí, não, vamos gravar um negócio que... Aí você fala, o cara que nunca para de trabalhar, é culpa tua. Eu sei, eu sou parte do problema. Bom, já faz um tempo, né? Você chegou a acompanhar essa última Evo que a gente teve aí, cara? Eu, assim, a troca de data prejudicou um pouco, eu achei. Pois é. Muito antes, muito cedo. Nessa época que foi o Evo esse ano, era pra ser o CEO, que é lá na Flórida, né, normalmente. Acho que é o do G. Bailey. O último torneio antes do Evo, né, que ele sempre acontecia em junho. Esse ano, eu não sei nem se vai ter, ou se vai direto pro CEO Otaku, que é outro evento dele também, mas só voltado pra Anime Fighter. Que esse acontecia em setembro, outubro. Aí eu não sei se vai ter um CEO, na verdade estou por fora, mas imagino que tenha, porque agora também tem um Evo na França, né, em outubro. Era isso que eu ia falar, né? O Evo, ele se desmembrou, a gente já teve o Evo Japão ali no começo do ano. Que teve muito mais gente que o Evo Las Vegas, mas tudo bem. Pois é. E o próximo é o Evo da Europa. E pro ano que vem já tem alguns outros marcados também. Ah, pode crer, né? Singapura, na Ásia no geral, tirando o Japão, né? Mas já tem alguns já. Uma coisa que, pô, nem estranhei tanto, né? Que tem vários fatores, claro. Que na Evo, a americana dessa vez, teve menos gente, né? E eu acho que dá pra entender algumas coisas. Época de Copa do Mundo, o pós-E3 ali também, né? A não E3... Acho que as coisas ficaram mais caras e também tem essa lance de que a Evo, ela tá se desmembrando, tá se regionalizando, né? Não tá mais concentrando mais principalmente nos Estados Unidos e nem a do Japão, como você falou, já tem outras aí desencadeadas pra acontecer. Aí acho que fica difícil também da galera viajar e tentar acompanhar tudo, né? Participar. Os Estados Unidos atualmente não é o país mais fácil de entrar e de ficar numa boa por conta do Trump, né? Pois é. Tá complicado lá, então tem esse problema aí. Aí, óbvio que esse lance de ter um no Japão e um na Europa no final do ano também dá uma dispersada na galera, porque os japoneses vão ter o próprio, então o pessoal vai lá. E a galera que costuma ir nos Estados Unidos provavelmente vai querer ir pro Japão, porque é um país novo, um país diferente, tem coisa pra ver além do torneio e tal, não é Las Vegas. Sim, sim. E o de Nice é a mesma coisa, né, na Europa lá, então na França. Vai ser a mesma coisa, eu queria muito conhecer esse da França aí, né, mas... E o fato de agora eles estarem com a empresa árabe lá, 100%, não tem mais som, não tem mais nada. Ah, tem esse fator também. E eles mudaram o estilo do evento, não é mais um torneio, né, competitivo com poucas atividades para quem for lá só para assistir e não for jogar. Agora virou o contrário, agora é um evento onde tem um torneio, sabe? Tipo, a entrada é $300. Nossa. É, $300, incluindo para competidor, né? Aí só que o competidor ainda desembolsa um pouco mais, porque tem que pagar por jogo, né, que vai jogar, tem uma taxa lá, né, que você tem que pagar, taxa de manutenção. Então, tipo, tá extremamente caro, né? Nem americano tem $300 sobrando pra gastar. Pois é, sei lá, imagina o competidor brasileiro que se esforça, além de se ferrar, tentando conseguir visto, né? Sempre aquela loteria. O visto é o primeiro BO, né, mano? A chance de não conseguir um visto é alta. Pois é. E aí fica difícil de ir pra lá. O Japão teve um número absurdo de jogadores de Street Fighter. Esse ano, eu acho que é muito equivalente ao um dos últimos anos do Street 5. Mesmo ele tendo melhorado muito final ali, mas 2.000 e poucos, 2.400, né, jogadores mais ou menos. O Street 6 esse ano foi isso. Só que agora caiu tudo, todos os jogos, né, estão com... Esse número aqui, de 2.000 aqui, era o número do Guilty Gear Strive. Pois é. Uma das últimas vezes que a gente apurou aqui, trocou ideia, tinha tanto jogador que os caras atrasaram nos 3 dias de evento, né? Tanto nas iniciais, nas peneiras e nas finais. Strive é um jogo que pegou muito lá com os americanos. Assim, fora essa parte mais problemática, né? E até... Parece que vai ter aqui na América Latina também uma Evo, né? Ou tô viajando? Mas vai ser como se fosse patrocinada, pelo que eu entendi.
o vai começar a fazer uma seleção para alguns países onde eles vão desembolsar aí, pelo que eu entendi, $1 milhão, ou não sei se é para cada um dos eventos, ou $1 milhão divididos aí para você espalhar para os eventos, e aí os eventos vão precisar se eleger, né, para poder conseguir algum dinheiro emprestado aí para poder organizar o evento, e aí ele vai ser subsidiado, mas ele não vai ser exatamente um Evo. Então. Ah, tá. Não, que eu tava lendo a respeito, só que as informações estavam meio desencontradas. Mas a partir do ano que vem mesmo, viu? Já vai ter coisa, já vai ter dinheiro do Evo rodando por aqui. Não sei com quem, não sei como vai ser isso, mas vai ter, né? Curiosamente, não é a primeira vez que o Evo vem pra cá, não sei se você lembra, mas em 2006, não me lembro agora, teve uma tentativa aí. O pessoal foi pedir um nome emprestado pra fazer um Evo SA, carinhosamente chamado de Evosa, por alguns. Tem alguns documentos que mostram aí umas fotos por aí e tal. Foi dentro do Anime Friends, se eu não me engano. Eu ouvi falar sobre isso, mas eu não tava nesse evento, infelizmente. E o Street, quem ganhou, se eu não me engano, foi o Binop. Que é um mano, cara, joga, hein? Ele mora no Japão agora. De vez em quando bate no Daigo lá na sanqueada, mas o cara tá no terreno certo, né, mano? Foi pra lá, né, trocar de vida, trabalhar lá, ficar por lá e aí ele joga por lá também. Esse cara jogava bem pra caramba Street 4. E todo mundo meio que jogou aí, mas enfim. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, vamos ver, né, se vai virar. Mas o Evo esse ano fiquei um pouco decepcionado, no geral, assim. Tanto nas transmissões, quanto na quantidade de propaganda, que foi massiva. Então, cara, isso me irritou. Toda hora que eu olhava era propaganda, interrupção. Tem muita interrupção, muito. Os caras têm que pagar, né? Pois é. Muita interrupção. Porra, aí depois eu falei, vou ver nos highlights, né? Mas ainda já não é a mesma coisa. Mas, por outro lado, né? Tivemos muitas emoções também. E, assim, já adiantando, né, porra, pra Street 6, o Mena tá um monstro, né, cara? O Mena tá atualmente, provavelmente, um dos melhores. Ele até jogou de Bison lá pra não ter mirror match de Blanca, mas depois foi de Blanca e, né, levantou a taça de novo. Esse eu consegui acompanhar ali, tá sempre no fio da emoção e no cu da madrugada, puta merda, pra nós aqui brasileiros. Acaba lá pras 3 horas. Eu não vi a final, eu vi a final de manhã só. Nossa, para. Foi legal. E assim, dessa vez até que teve bastante jogo, assim, fora os paralelos, né, que nem dá pra citar, que teve bastante coisa, mas no geral aqui teve o Street 6, o Tekken 8, né, que agora vamos ver com a saída do Harada, né, que rumo que vai tomar isso aqui. Tá complicado pra ele. Né, o 2XKO, lá o 2 Chico também. Sim. Teve bastante competidor, mais de 1000 competidores. Algumas duplas, as duplas famosas estavam jogando também, os gêmeos japoneses, Sonic Fox, tava todo mundo lá. Foi curioso, né, que o 2XKO tava meio meh, mas depois que eu vi a galera jogando em dupla ali e tal... Joga legal. Foi divertido, principalmente quando a galera tá entrosada ali. Teve esse Rivals of Either 2, esse eu tava bem por fora. Eu acho ele bonito. O primeiro eu acho mais bonito que o segundo. O segundo tá meio 3D genérico, assim, mas o primeiro é mais pixel e tal, é bem bonito. Mas eu também não sou muito fã, não. Eu tava por fora, eu acompanhei por curiosidade, assim, depois que eu vi, bacana. O eterno Guilty Gear Strive também. Pô, a galera, o nível continua subindo nessa desgraça, né, mano? Teve também o Grand Blue Fantasy vs Rising. Tá na Arc Revo, né? Então, tem mundial, tá bom. A galera tá jogando bastante. Os japoneses meio que dominam, mas tem alguns americanos que jogam bem também. E tem brasileiro também, né? De vez em quando os brasileiros se classificam e jogam. O mundial sempre tem um brasileiro jogando, porque tem uma vaga pra cá, né? Eu continuo pagando um pau pra esse jogo, né? E lindíssimo, cara. O Fatal Fury também, o Serial Wolves também, mandou bem, teve uma disputa boa. Teve também o Invincible VS lá, que... Esse eu gosto da ideia, mas sei lá, tem alguma coisa dele que, sabe, não me prende. É legal, eu gosto de ver, mas eu não consigo gostar de acompanhar, assim. A não ser quando tem uma galera lutando em altíssimo nível ali, que fica aquela coisa da empolgação, mas não clica ainda comigo, cara, eu não sei porquê. Você jogou ele alguma vez? Já? Eu tentei. Então, não clicou muito comigo, não. Pô, me surpreendeu aqui, ó. Vampire Savior, cara. Tanto aqui quanto no Japão também teve. Teve alguns jogos surpresa. Lá no Japão teve o Hokuto no Ken, né? Sim, então, cara, pô. Infelizmente a gente nem conseguiu falar do Japão, porque já faz tempo também, né? Umas correrias. E eu nem entendi qual é que foi essa pegada aí, mas... Vamos ver o que o futuro reserva. De repente aparece alguma coisa. Mas esses jogos legados são maneiros. É muito bom, cara. Principalmente quando a galera você pensa, porra, a galera já dominou o nível ali.
ali, quando você vai ver, os caras conseguem descobrir mais uns detalhes do detalhe que muda tudo ali, o estilo de jogo, o bagulho fica acirrado. Outro imortal aqui também, né? O BlazBlue Central Fiction. Quem diria, depois de tanto tempo, ela vai receber uma DLC, mano. Isso foi inusitado. Bastante inusitado. Mas vem um DLC aí. É mais uma personagem do lore, né? Se eu não me engano, a personagem, uma dos espíritos dela, né? Que é a Platinum Trinity, sei lá, tem uma menininha já, ela tem um espírito dessa menina que vai sair agora dentro dela, e aí agora eu não sei o que eles vão fazer. O lore desse troço é tão complicado e eu não acompanho que eu falei, legal, né? Tipo, o jogo tá aí há mais de 10 anos. Jogo, essa versão é de 2017, eu acho, tá? 18 ou 17, por aí. Quase 10 anos, vai. Que é a versão mais completa. Pra mim, é o melhor jogo da Arc System, assim, de longe. Porque já tá fechadinho, né? Já tá embalado. Quer dizer, agora vai ter esse personagem a mais. Não sei se eles vão mexer no balanceamento também. Mas, o jogo é muito perfeito, cara. Muito perfeito. Aí tem o Under Night in Birth 2, né? O C-Cell. Sim, tem brasileiro também. Já comentei contigo, eu gosto de jogar, mas eu sou um incompetente e eu acho esse jogo muito maneiro, cara. Ele é gostoso de jogar. Pois é. Vai sair boneco também, tenta. Preciso me esforçar mais, assim, pra não virar pano de chão da galera. A mecânica mais básica dele é a reverse beat, né? Que você pode apertar os botões do jeito que você quiser, que sim, meio que vai funcionar. Uhum. E o Virtua Fighter 5 Revo, né? World Stage, que eu sei que ele relançou aí recentemente um Virtua Fighter aí, né? Pra tentar reanimar a galera e tal. Uhum. Teve poucos jogadores esse aqui também, mas foi interessante de ver, cara. Teve o Mundial no começo do ano também. Sim, sim. E vai ter outro, né? Torcendo pra coisa engrenar agora, né? Principalmente com o Crossroads aí a caminho, que a galera deve dar aquele incentivo bacana pra jogar, cara. O Mundial que vai sair agora pro ano que vem vai ser desse aí ainda, né? Deu aquela vontadinha de tentar aprender a jogar Virtua Fighter. Eu até baixei ele aqui, mas... Cara, eu duro 5 minutos nesse jogo, mano. Não dá. Diferente de um Tekken, né, da vida, pra quem nunca tentou jogar, o Virtua Fighter ele tem uma porrada de nuances ali, de micro detalhes, que muda toda a performance de jogo. Complicadíssimo, cara. Mas aqui só pra não segurar muito também, já vamos falar aqui das DLCs, né, das coisinhas boas ali, tipo Tekken 8, pra agosto, já anunciou mais boneco, né, Bob. O Bob já tava na lista, né, a revelação foi no Evo Japão que veio o Yujiro. Pode crer. Que só vai sair o ano que vem, né, mas ele foi anunciado lá, mas não teve mais nada dele. O pai do Hamabaki. Ele mesmo. Simplesmente a criatura mais forte do mundo. Não teve nenhum visualzinho dele em game, né? Eu aposto que só pra dezembro vai ter alguma coisa, e olha lá ainda, viu? Porque esse boneco só sai o ano que vem. Sim, só mostraram um trailerzinho com animação semi-estática, né? De quadrinho mesmo ali e tal. Só as cenas do mangá, né? Legal, tô curioso pra ver isso aí. Teve as brincadeirinhas com o Roger, né? Também o personagem que foi mostrado. Teve até a piadinha lá que fizeram do meme do canguru segurando um cachorro lá. Que né, parece que vai ter uma animação também. Eu não entendi isso da animação, que são... É um Tibi, a banda vai lançar. Os bonequinhos SD. Onde? YouTube? No canal oficial? Não sei. Bom, também teve o Avatar Legends, né? Que meio que virou entre aspas, pelo menos no meu ponto de vista aqui, um queridinho da galera, porque... Ele é gostoso de jogar. Ela tá investindo, né? Eu não me senti atraído por ele em nenhum momento. Aí agora teve o beta. Baixei, joguei uma tarde, ok. Melhorou um pouquinho, minha opinião. Não é o jogo que eu tô mais esperando, óbvio, mas... Tem muito aquela vibe de anime fighter, né? Embora não seja bem um anime, ele é estilo anime porque ele é feito no ocidente e tal, mas tem vibes. Mas é um anime fighter. Se você botar na ponta do lápis ali, a bandidagem tá ali, o jogo é... Nossa senhora, é uma sujeira aquilo lá, cara. Porra, sujeira é pouco, bicho. Mas é gostoso de jogar. Pois é, o Sokka, o boneco merda, cara, maior apelação de desgraça, agora é um boneco que não dobra porra nenhuma. É um dos mais fortes. Com aquele bumerangue dele lá. É muito absurdo, né? Mas eu vou jogar. Se bem que eles também estão anunciando um porrilhão de personagens. Estão trazendo todo mundo e tá chamando a galera pra brincar ali, pra votar, né? Pra engajar. Que a primeira season eles falaram que ia ser toda votada pela comunidade. Mas como você falou, jogar é gostoso, mas porra, uma sujeirinha ali que espero que os caras consigam dar, né? Uma amenizada ali pra coisa durar. Não, senão... amenizada nada. Tem que ser cara, assim, cara. Eu quero me divertir. Tem que ser, velho. Ué, mas você escolhe um boneco e judia dos outros. Pô, que eu não quero ser pano de chão. Não, você não vai. Você vai fazer alguém de pano de chão. Você só tem que descobrir qual ferramenta usar. Mas confia que você encontra. Esse eu vou ter que me arriscar.
Teve também, né, o Granblue vs Rising, né, que vai lançar pra Switch 2 também, finalmente. E eles vão trazer o Id, né, que é o boneco do Relink. Sim. Mano, na minha opinião, tinha que ter entrado Faz tempo. já bem antes, já. Ele e muitos outros. Quando saiu o Relink, já tinha que ter entrado ele. Tanto é que agora, falando do Relink, né, soltaram a expansão aí. Ragnarok. Bom, Guilty Gear Strive, a gente já meio que falou por alto aquque, né, vai ter o Robokai. Já tem, o Robokai já tá. Já é temporada 5. E já anunciaram um guest novo, um convidado novo já. Acho que até outubro, novembro, eles devem revelar alguma coisa. A gente já falou também, né, o Central Fiction aqui. Vai receber a Trinity Glass File. Ela mesma. O Rivals of Aether 2 aqui também. Já os caras divulgaram o roadmap, né? Os caras foram usados aqui em 2026, 2027, 2028 o roadmap ali. Interessante. Já começaram a mostrar umas coisinhas ali, né? Coisa mais de personagem, lutador, fazer uns eventos ali, um negócio de Remix Rivals, peguei por alto ali. Tá interessante, eu espero que dê muito certo. Inclusive a gente tá tendo um monte de joguinho de luta aí, né? Tem alguns que estão bem abaixo do radar, porque é estilo Anime Fighters. Anunciaram o update de balanceamento do King of Fighters 15. Já saiu, já. Pois é, cara. E colocaram 2 bonecos no Art of Fighting 3. Não sei nem por que estão mexendo nessa porca. Cara, esse jogo é ruim. Não importa o que falem, não importa o quanto que eles querem trazer de volta, esse jogo é ruim, cara. E botaram a King e a Yuri nele. Pois agora. é, não, um jogo que tava morto há não sei quantos anos aí, e, tipo, beleza, deu o que deu pra sua época, mas eles trazerem de volta e eles vão mexer em balanceamento de novo, cara. Não, o jogo é quebrado, tem boneco que não dá pra jogar. Eu não sei, assim, esse é um tipo de jogo que eu gosto de assistir, mas eu tentei jogar e não clicou, cara. Acho que eu fiquei ruim, ali no primeiro e no segundo, no máximo. Ele é ruim, não tem nem como tentar convencer de que esse jogo não é ruim. Espero que a SNK nunca volte a trabalhar, e voltou, né, mas nos jogos futuros nunca acho que esse estilo de jogo que eles fizeram no Art of Fight 3 é bom, porque não é. Tem nem como, velho. Deve ter algum defensor maluco aí, mas não dá. É o doidinho de rua, né? A gente, beleza, dá um joinha e segue em frente. É um absurdo essa coisa aí. O Dead or Alive 6, né, o Last Round, mostrou uma lutadora que se chama Minata. É uma mina, não é? Não sei. Né? Eu não conheço da lore, eu nem sei se ela tá na lore, é só uma coisa inédita. Lore. É só peito aquele jogo, mano. Tem nada lore. Mostrou algumas coisinhas ali, né, mas não teve gameplay. Vai ter um novo, né? Vamos ver, né? Virtua Fighters Crossroads. Esse rapaz, depois do trailer de revelação e tudo que eles estão mostrando até agora é só golpe certeiro, bicho. Que vontade de jogar isso aqui, né? Tô bem curioso. Já revelaram outro personagem lá, Buknao a Killer, que sabe-se lá quem é, porque os caras estão brincando com o lore de quem conhece, Virtua Fighter ali. Tô maluco. O jogo tá previsto só pra sair em 2027. Ele sai depois do Stranger Than Heaven ainda. Porque tem essa outra pedrada no caminho aí, né? Bom, no Invincible vai ter mais boneco lá, né? Eu não acompanhei a última temporada desse Invincible, então acho que eu tô meio por fora ali dos bonecos. Quem gosta, gosta. Parece legal. Nossa, Ninja Master relançado na Steam. Outra tranqueira. Pois é, cara. Mas isso aí é porque a SNK lança, né, algumas coisas nesse selo Platinum deles. Não sei se é Platinum. É um selo de relançamento. E eles soltaram World Heroes também. Com rollback, com internet, pá. O Last Blade... O Garou também veio. Pois é. Mas é que é tudo a 50 conto, né? No mínimo. Dependendo, e olhe lá, né? Não duvido nada que os caras dêem uma inflacionadinha aí. De modo geral, foi mais isso. Aí, pra Evo França também já deram meio que uma prévia ali do que a gente vai ter, né? Mais 2XKO, Tekken 8, vai ter o Marvel Tocon também. E, do Marvel Tocon, as últimas coisas que eles mostraram aí, cara... Quanto mais eu vejo esse jogo, mais eu quero jogar. É só eles resolverem esse problema aí de precisar ter PSN no PC... E liberar pros outros países. E podiam baixar o preço, né? Porque tá caro esse jogo. Mano, pô, tá mais caro que GTA 6, irmão. A versão de $100 tá 500 e... 550? A Rockstar tem dólares, ela cobra 549. Pô, mas esse negócio da Sony tentar meio que forçar a galera a ter negócio de PSN, fez uma barragem no jogo de 160 países, pelo que eu tinha dado uma olhada aqui, Acho né? que é 130, Quem não tem a PSN lá, então o Steam não pode vender. Pois é, cara. Se não tem a PSN no país, eles não podem vender. A minha conta da PSN é americana. Na época não tinha aqui no Brasil. Exato, também. Eu tenho uma conta americana, uma brasileira, uma japonesa, uma europeia, que eu usava mais para como conta de trabalho, né? Aí a minha principal é a americana e eu ficava intercalando com brasileira. Então, eu tenho um monte de coisa espalhada ali, mas... eu também. Não faz sentido isso, cara. A Sony também, porra, tem que descer desse pedestal aí que tá foda, hein? Muita cagada acumulando. A Sony fez isso com Helldivers 2. Pois também. então. Mas eles voltaram atrás, eles tiraram. Pro bem do Marvel Tocon, eu espero que eles voltem atrás também, porque
Isso vai ser um puta de um tiro no pé, bicho. A comunidade é menor. Eu não sei se eles vão cogitar voltar, não. Pensa, a comunidade é menor, e a galera que quer comprar porque é boneco da Marvel, estilizado, os caras tem que vender, né? E aí você ter esse impeditivo ridículo aí, os caras estão queimando dinheiro à toa, mano. Também acho. Do Street 6 também, né? Anunciaram ano 4, né? O passe de personagens lá. A grande surpresa é a Tifa do Final Fantasy, né? Que infelizmente não mostraram nenhum gameplay, só uma animaçãozinha e tal. A Yasmin, que já tá disponível aí praticamente. O Arjun, boneco esquisito novo. E o Bosch, né? Um dos personagens do modo World Tour, né? A galera estava esperando muito alguns bonecos clássicos ali. Saudades Makoto. Bom, depois a gente fala disso aí. Mas é isso, né? Agora é tentar falar um pouquinho mais de joguinhos aí. E, claro, né? Espero ter você mais vezes aqui, Jeff. Prometo que eu vou tentar, Gil. Beleza. E eu vou continuar te importunando, você sabe, né? Incrível. É sempre bom trocar ideia contigo aqui, cara. E aqui de volta para mais uma pequena maratona de jogos. Alex, como é que você tá, mano? Tamo aí, cara, tentando jogar as coisas porque tá complicado. Mano, é muito jogo e pouco tempo de vida. Pois é, te entendo. Eu já peço desculpa que eu dei uma saturada aí na sua boa vontade com um monte de joguinho, né? Mas como eu sei que você não abre mão de uns joguinhos indies aí, então eu falei, vai ter que ser ele. Joguinho indie sempre é bom a gente ver, apreciar. Valorizar o trabalho da galera aí. Tem coisa boa das empresas grandes, né? Tem, mas assim, o indie sempre coloca aquele sabor, aquela comida daquele restaurante que você nunca mais vai comer na vida e você fica, caraca, velho, agora era bom, hein? Tem aqueles toques diferenciados dentro de um monte de coisa que você já conhece, gosta e tal, mas, bom, aí aqui a gente vai falar de, olha só, hein, 4 joguinhos, né? Então a gente vai começar com Free Fall 95. O que o jogo é, né, cara? Porque assim, Free Fall 95, a gente tá aqui no Brasil, né? Vamos mandar assim. É um jogo de 2D e tal. É um jogo tipo, sei lá, mano. É um roguelike com Tony Hawk. No ar, com acidente de avião. É tanta coisa acontecendo, cara, porque você tá no avião, o avião explode e você tá caindo. E nisso você tem que pegar coisas no meio do caminho, tentar desviar das coisas que estão te matando no meio do caminho, cair na sua cova, porque é daí pra baixo. É a gravidade tá te puxando. Então é você fazer mais ponto antes de você cair, tá ligado? Literalmente cair na cova. Você vai morrer, não na explosão, mas na queda. Só que você pode cair com estilo. Aí você começa a fazer manobras e acrobacias e desvia de destroço. Cara, é uma loucura. É uma loucura e é fantástico, porque você tá caindo, mano, os pedaços do avião, você vê tipo a asa e tal, e a turbina passa do seu lado, você pega na turbina de touro, mano, fazendo manobra enquanto você tá caindo. Aí tá caindo cobra, você toma picada de cobra, aí você, tipo, outra picada de cobra, aí você pega fogo, aí você bebe o vinho que tá caindo, você fica bêbado, você usa a bola de basquete. E fora isso, você tá dando as manobras, tipo, fazendo dancinha do Michael Jackson no ar. Dança da minhoca, irmão. Dança da minhoca, dança do break. Cara, o jogo, ele é rápido, porque cada fase você vai durar ali, mano, sei lá, 2, 3 minutinhos. Porque como é uma viagem de avião, um acidente de avião, em tese assim, você imaginou esse acidente de avião e acordou. Só que as pessoas que estão dentro do avião, elas meio que estão lá e você vê a mina jogando na frente, tá jogando um Game Boy, você vê o Game Boy voando no meio da tela e você vai falando com essas pessoas, vai habilitando mais coisas pra você fazer. Aí tem os power-up, tá? Como eu falei, é um roguelike, então tem power-up que você vai acumulando. Então cada run, cara, que você vai fazendo, vai ficando mais intensa e mais absurda. Esse jogo é muito foda, cara, é muito pancada. É difícil de explicar ele em palavras, assim, tipo, você só escutando, tá ligado? Porque é muito insano as coisas que acontecem do jogo. Pra você que tá ouvindo só o podcast só em áudio aqui, se puder, dá um pulinho lá no canal do Level 9999 no YouTube, que lá a gente bota esse podcast com gameplay, fica até mais fácil de entender a loucura que é esse jogo, mas
Em linhas gerais, ele é um jogo fantástico. Ele é puro arcade, né? E a parte roguelike que você falou é que, assim, tem uns destroços, tem hora que o bagulho ele vira um bullet hell, ele vira um inferno na tela, assim, de você ter que fazer manobra, desviar de raio, de destroço, de coisa explodindo, de tiro. Porque você vai, tem tela com neve, tem tela que tá tempestade, chovendo, mano. E tem umas fases, tem umas quedas que você tá caindo, é como se fosse tipo um jogo de plataforma onde você não pode tocar nas coisas, né? Porque tipo tem uns corredor de destroço, tem chuva de bala, aí você tem que acompanhar, você tem que caçar a brecha ali pra não tomar dano, né? E você tem que ficar de olho no seu altímetro ali no canto da tela, porque conforme você vai descendo, a barrinha ela vai esvaziando, vai mostrando, você tá chegando no seu limite, então, e aí só que você tem que concentrar em fazer pom, e tem que pegar upgrade no caminho, que às vezes você pega no meio do destroço, tem coisas que você pega que dá melhoria, dá vantagem, multiplica seus pontos, você consegue fazer mais truques, a ambientação é incrível. E quando você tá fazendo os pontos, se você é acertado tipo uma cadeira, por exemplo, se você vai com uma cadeira, uma raquete, reseta e você tem que começar tudo de novo, sabe? E conforme você vai fazendo as coisas, né, cada fase ela tem assim os seus unlock, né? Então tipo vai ter fase lá que você tem que ser picado por 10 cobras em uma run só. Tem que achar as cobras, aí nisso você vai ganhando umas moedinhas, que com essas moedinhas você compra os upgrades que vai permitir que você consiga fazer mais manobra, mais loucura durante o jogo, né? Inicialmente você tem 5 fases, né? 5 quedas diferentes, assim, que cada cenário muda totalmente, apesar de você estar caindo do ar, de explosão do avião e tal. E você pode evoluir ao longo dessas fases, então, inclusive, atravessar 3 níveis de dificuldades, ou seja, então num total, assim, se você jogar, tipo, uma fase em cada nível, né? Você vai ter 15 fases, né? Que a dificuldade fácil, a fase tá de um jeito, subir um pouquinho o nível ali pro normal, digamos assim, ela tem mais coisas, mais desafios e muda como você joga, e a dificuldade máxima muda tudo de novo e fica mais desafiador, vira uma loucura o negócio. E lembrando que isso daí não é aberto de início. Não, você vai evoluindo. Você tem uma tela só, aí você usa essa tela, aí você vai abrindo outra, vai evoluindo os modos, os upgrades, as coisas que vão... É o efeito roguelite da coisa, né, que você vai pegando e acumulando. Isso, as coisas que vão aparecendo, né, os power-ups, as coisas que vão aparecendo durante a fase, você vai desbloqueando conforme vai jogando, com essas moedinhas que eu falei que você acumula. Você conseguir fazer uma queda de 3, 5, 7 fases seguidas, né, assim, com uma única vida, que você vai encavalando a coisa e vai mudando, e a queda, nossa, às vezes você tá tão tenso fazendo um monte de coisa, tentando fazer manobra e cumprir o objetivo, que parece que o negócio não termina, né, e você, caramba, tem que fazer mais e mais. E cada run é totalmente random. Eu lembro que, tipo, no comecinho, assim, as primeiras fases, tinha alguns achievements, né, que dentro do jogo pra você desbloquear, que, cara, pra mim foi difícil, porque eu tinha que pegar 5 itens especiais. E assim, é aleatório que vai caindo na tela. Então, assim, tinha run que eu pegava 4, eu falei, cara, falta um, morri, vamos de novo. Teve uma que eu consegui os 5, tipo, logo de cara, assim, bem no comecinho. Então, assim, você tem que depender um pouco de sorte também quando você tá jogando, né? Pois é, esse é um outro detalhe que eu já comentei contigo pra esse tipo de jogo que tem o fator aleatório ali. Eu não me importo, mas quando conta com sorte, cara, isso me incomoda, que eu fico naquele fio de esperança, tipo, pô, falta uma coisinha assim, eu tenho que conseguir. Sim. Aí você morre, puto, fazer de novo, cara. Acho que a primeira fase eu já podia ir pra outra fase, mas eu falei, não, mano, eu vou fazer esse bagulho. Aí eu fiquei, até conseguir completar isso daí, tá ligado? É a desgraça, porque aí você fica tentando, é muito tentativa e erro, e às vezes tem dia que, cara, você tá com sorte, você consegue fazer tudo rápido demais e falar, hoje eu fui bem. No outro dia você vai jogar, você... Caramba, bicho, eu ainda tô nessa mesma fase aqui, eu não consigo cumprir a porcaria desse objetivo específico aqui, que parece tão simples, mas não vem. Ah, e antes que a gente esqueça, pelo amor de Deus, trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é um arregaço. Você que curte música anos 90, uma coisa mais dance, mais pop. Mano, se você lembra dos dances, dos house da década de 90, mano, na hora as engrenagens vai começar a tocar, eu falei, mano, cara, eu conheço essa batida, tá ligado? Não é a mesma, lógico que os caras não vão tomar processo, tá? Mas assim, que os caras, eles foram atrás de um jogo que em tese se passa em 95 e, tipo, se inspiraram nas músicas dessa época, tá ligado? É absurdo, é fantástico. Tem muito sintetizador, mano. Aí já me ganhou aí. Altamente recomendável esse jogo, cara. Não, isso aqui é muito viciante, bicho. O bom desse jogo, como eu falei, ele dura tipo 1 a 2 minutinhos cada partida, cara. Então assim, você pode ficar jogando aquelas 15 horas que era pra ter durado 2, vai de boa. Mas como, cara, várias vezes aqui, às vezes eu tô aqui, puta, eu não quero jogar nada. Porra, vou ligar 10 minutinhos aqui. Faço umas 5 telas aqui, desligo e vou fazer outra coisa, tá ligado? Acabou, me divirto. Pois é, cara. Ele vira um joguinho conforto, mas
quando você começa a pegar os desafios, eu não sei você, mas pra mim virou uma questão de honra. É jogo de cracudo isso aqui, mano. Eu não vou sair daqui enquanto eu não habilitar esses achievements aqui dessa tela, tá ligado? Não é? Aí depois você passa e fala, porra, se eu tivesse feito antes, eu ia ter me facilitado fazer isso aqui agora. Mas a gente é cabeçudo, né? A gente tenta fazer o bagulho de maneira mais difícil, como sempre. Eu fico feliz, é que assim, esse jogo, infelizmente, ele só tem pra PC, né? Tá na Steam. Ele é pra PC, cara, mas ele é feito pra console. Porque você joga no controle perfeitamente, cara. O suporte de controle dele tá 100%. Inclusive, até deixar o preço aqui, ó. R$30 e você tem diversão o resto do ano aí. R$30 o preço cheio. Pois é, ele produzido e autopublicado pela S-Band Games, né? Que, pelo que eu vi aqui, é um estúdio com 3 pessoas, cara, né? Baseado em Melbourne, na Austrália. Free Fall 95, jogo totalmente maluco, diferente e altamente viciante. Recomendo muito. Torcer aí pra que logo logo ele saia pra console também. Adoraria, cara. Tomara. O próximo joguinho pra falar aqui, esse brasileiro, muito interessante porque tem como pano de fundo a ditadura militar brasileira. Insira o meme do Toretto aqui nesse podcast, tá ligado? Aqui é Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui desse Subversive Memories. Na hora que eu li o título, eu falei, mano, será que é o que eu tô pensando, velho? Tipo, que eu não sabia. Aí eu vi que era BR, mas eu gosto de ver as ideias que os jogos indies trazem, né, cara? Subversive Memories, ele se passa ali na época da ditadura militar, né? E você joga com uma personagem chamada Renata, mas ela aparentemente perdeu a memória. Como todo bom Survivor, né? Pois é, e aí tem todo aquele trocadilho, né? De você brincar com memória, com essa época aí muito problemática. Só que essa personagem, ela tá indo visitar a avó dela, né? Que tinha falecido, então ela tava indo pra lá, de repente, o que aconteceu? Perdeu a memória e ela vai parar dentro de uma base militar, né? Ela tá bem na porta de uma base militar, né? E tá tudo escuro, tá tudo cagado, né? Repentinamente, tudo silencioso e é estranho, e aí tá de noite, aquela coisa, e você entra nesse lugar e começa a investigar, a se aventurar nos porões, né, dessa base aí, e coisas começam a acontecer, e aí o jogo ele meio que envereda assim pro, entre aspas, né, entre muitas aspas, uma coisa meio sobrenatural, porque a personagem, ela tem uma lanterna, a visão é isométrica, né? Mas ele tem uma vibe muito Resident Evil, digamos assim. Mecanicamente, ele é bem funcional, ele é um jogo simples. Mecanicamente, se você for ver, ele é um Resident Evil com a Alan Wake, né? Só que o Alan Wake, como ele já é de uma geração mais nova, né? Então ele é mais, tipo, ele tem uma movimentação melhor, ele tem mais opção pra você, tipo, com o seu personagem. Esse, imagina que você tá com Resident Evil padrãozão, aquele coisa travada, e só que com as mecânicas do Alan Wake. Porque aqui a sua única arma é a lanterna, né? A luz. E é um jogo de exploração, então você começa a investigar o ambiente, descobrir coisas e encontrar informações, né? Porque embora o jogo ele é uma história fictícia, mas ele se inspira muito em uma coisa real que aconteceu na nossa história ali no período da ditadura militar. Então tem todo a narrativa ela é toda ambientada de uma forma meio tensa, né? Ela te cria uma tensão, embora eu já adianto, o que ele não tem de desafio, ele tem de clima. E é um jogo, ele é muito envolvente e ele é tenso nisso, cara. Sei lá, ele é meio opressivo, manja, porque acho que principalmente pra gente que é brasileiro e que tem um conhecimento mínimo da história e da época de ditadura e leu, né? Exato, os áudios, tá ligado? A gente não viveu na época, mas a gente viveu com pessoas, né? Os nossos pais, né? Os nossos avós. Eu já ouvi muitas histórias, cara. Meus avós, minha mãe também já falou um pouco disso também, embora não tenha vivido plenamente isso, mas ela pegou resquícios e soube de coisas que aconteceram com gente que ela conhecia. É muito bizarro. E aí o que acontece? Aí aqui, por exemplo, o grande foco é a exploração. Então você vai explorando esses ambientes, vai usando a lanterna, iluminando, tem todo aquele clima de investigação. Tem alguns puzzles, montar um quebra-cabeça aqui, uma coisa de numérica para abrir um cofre. Você falou de puzzles, mano, um bagulho que eu achei fantástico. É jogo BR, né? Eu quero ver gringo, mano, jogando, porque os caras meteram jogo do bicho nos puzzles, velho. É muita brasilidade num jogo só. Como que gringo vai saber o que é jogo do bicho? O que vai saber o que é o macaco, o viado, tá ligado? O galo. Eu edito o podcast do Maxon, né? Eu Ouço Gente Morta. Ele grava junto com o Rômulo Matei.
Abração, manos. E o desenvolvedor do jogo, né, o Akira, ele mandou uma mensagem falando a respeito do processo de produção dele, o que ele fez, tudo, as pesquisas. Dá uma procurada lá no Eu Ouço Gente Morta, episódio 133. Tem no YouTube, tem no Spotify. O Akira, ele fez uma pesquisa bem pesada de informação histórica, pegou muitos elementos e recriou, por exemplo, esse lance das cartas do Jogo do Bicho, a iconografia de elementos, propaganda da época, mensagens. Então tem muita informação que você vai decifrando o que o jogo ele quer dizer ali com essas memórias subversivas e tal. Então, pra gente, brasileiro, esse jogo ele tem um valor documental histórico também, né? Mesmo ele sendo apresentado como um entretenimento, você vai se afundando e ele é um jogo que, narrativamente, ele é muito envolvente. A galera que tá acostumada com jogo de survival horror, por exemplo, um Resident da vida, vai a título de comparação, que nem cabe muito aqui, é só a ideia. E ele vai te empurrando ali, e é a curiosidade que vai te movendo pra frente pra descobrir os segredos. Você vê que assim, é um jogo de uma pessoa que gosta do estilo, é um jogo curto, completar quase tudo, você vai demorar 4, 5 horas, acho. Pra você... É, porque você tem que jogar mais de uma vez, cara. Sim, você termina uma vez, você decora coisas, você aprende outras, daí aparece mais coisinhas ali pra você montar o todo e entender plenamente o que o jogo quer dizer com tudo que ele apresentou. Aqui não é interessante eu explicar muito mais que isso, senão vai perder um pouco da graça, né? Cara, você quer uma aventura pra vocês se afundar ali, e mais pelo valor histórico e pela riqueza de detalhes e recriação e de pesquisa envolvida ali, né, e ter essa camada de fantasia, você vai curtir. Claro, tem os inimigos que são umas sombras, né, e como você falou do elemento do Alan Wake, a lanterna, ela funciona não só pra você percorrer os caminhos, né, encontrar os caminhos na escuridão, mas pra você causar dano com o flash de luz, né, nessas sombras e tal. E tem uns textos, cara, assim, tem umas coisas que incomoda, sabe, que às vezes você escuta umas conversas assim de sombras falando, e tem coisa que é até assustador, que ele replica palavras de certas figuras militares da época, né? Aquela conversa fascista, sabe? Sim, cara, você vê que é tipo assim, os caras pegaram parte assim de alienação da época, mano. Você vê bem no comecinho do jogo, assim, os caras estão meio que confusos sobre os acontecimentos, aí o cara pega e fala assim, será que foram os soviéticos, tá ligado? Não, tem aquele papo torto lá, né? Aí o cara, larga a mão de ser besta. Esse jogo, ele tem finais alternativos, né? E assim, é bem interessante, né? Por isso ele tem um valor replay grande pra galera dedicada, e vale muito a pena você ir atrás de todos esses finais, cara. Como é um jogo brasileiro, cara, totalmente em português, normalmente eu jogo jogos em inglês. É costume, cara. Não é por elitismo, não. Cara, esse jogo eu fiz questão de jogar ele inteiro em português, porque tá fantástico. Os diálogos, as falas, assim, você entra numa casa assim, porra, um filtro de barro, passa, a água é muito boa mesmo, tá ligado? Cara, é um capricho. As estantes de vó, tá ligado? A estética da época, por exemplo, as casas com os pisos de taco, a organização da sala, que era tudo meio que em torno da TV, né? A TV era a coisa central ali, então a ambientação que o jogo emprega e essa alternância entre tensão e memória. Eu só queria um pouco mais de desafio. Cara, em desafio eu acho que nem é a proposta do jogo. Não, é que o jogo ele é mais uma aventura narrativa mesmo, né? Mas... Isso, acho que a narrativa, cara, a história e todos os detalhes que ele colocou dentro. Aqui, ó, só para dar mais um parecer aqui. Foi desenvolvido e lançado pela Southward Studio. É um cara só que tá fazendo esse jogo. É fantástico. Merece todo o apoio. Altamente recomendável, cara. Se você gosta de survival horror, se você gosta de tipo, uma narrativa bacana, se você gosta de jogo BR, se você gosta de jogo indie. No precinho também, cara. No precinho também. R$24. É muito envolvente o jogo. Então, Alex, agora a gente vai para um outro joguinho que já é muito a sua cara, né? Muito seu estilo. Só que não é completo. Isso aqui é uma demo que mandaram pra gente aqui testar. E a gente vai falar um pouquinho desse Ignite mesmo. Esse jogo ele é feito por um cara só, né? Tem um título de Sorb como developer, né? Como desenvolvedor. E o nome dos caras é Sebastian Lieb. O cara, ele tá desenvolvendo e publicando o jogo sozinho, né? Tem que respeitar essa galera, sim, mano. Sim. Assim, por isso que galera indie, na hora que o cara pega um negócio que ele mexe na cabeça que ele quer fazer, ele vai fazer. E só por isso o jogo já ganha muitos pontos comigo. Mas o que se trata essa demozinha aqui que a gente jogou, né? Ele é basicamente um
padrão roguelite, ação, survival. É o Survivors, estilo que o Vampire Survivors meio que... O estilo já existia, mas é inegável falar que Vampire Survivors foi o recriador do estilo, né? Tipo, sim. O recriador do estilo, né? Tipo, o estilo não tinha visibilidade antes do Vampire Survivors. Pois é, os caras cunharam e agora o que mais tem é derivado de, né? Exatamente. É cada um tentando fazer a sua diferença, tentando a sua coisa especial no estilo, né? É, virou um subgênero ali que, graças a você, obrigado, o senhor Cracudo, por me apresentar essa droga, que eu não era muito fã. Agora eu tô jogando um monte de jogo parecido, né? Que aí eu fico caçando o que diferencia esse jogo de outros do gênero. Aí aqui, primeiro, visual low poly, né? Um 3D meio low poly, lembra muito PlayStation. E a forma como o efeito de fogo e a névoa ali, na hora que uma coisa, sabe, influencia a outra, chama muita atenção, cara. Eu achei bem incrível. Sim, cara, eu achei bem bacana, porque esse Ignitement, né, ele tem uma estética muito parecida com um jogo que eu até comentei com você em off, né, que é o House of Torment, que ele é mais um jogo estilo survival, só que ele, literalmente, ele pega a pegada Diablo, coloca dentro do estilo survival, porque aí você tem loot, você tem equipamento, tanto que até a tela de seleção de personagem, você vê que o cara se inspirou no Diablo 2, e isso é o House of Torment. E o Ignitement, você vê que ele pega ali, tipo, mano, aquela mesma semente ali, porque você tem a questão das orbs, com life, com mana, você vê, tipo, a visão isométrica do mapa, assim, tipo, com as construções, lembrando muito o estilo de fundo das coisas, que é um cinza, sabe? Aquela fonte meio gótica. Sim. Não que isso é uma coisa ruim, tá ligado? É tipo, é uma inspiração de um gênero que existe outros jogos que fazem, inclusive o House of Torment, eu gosto muito, é um jogo que ele pega uma maneira totalmente diferente do Ignitement, né? Não são jogos parecidos, tirando a estética. É que eu acho que uma coisa legal nesse subgênero, beleza, você vai ter várias fórmulas ali que você vai falar, se quem olha vai falar, tá, é só mais uma cópia de... Não, cara, mas é quando você joga, você tem que ver que o jogo ele tem personalidade, que é o que diferencia ele de outros, né? E nesse aqui, por exemplo, ó, pra gente dar um pouquinho mais de contexto, você joga com um xamã de fogo. Basicamente é isso. Você não tem aliados, não tem um plano de fuga. Então você tem que sair queimando tudo e todos até não sobrar nada. O bagulho que eu gosto muito é essa temática tribalista, sabe? Pô, é estiloso, cara. E é muito legal porque ele é um cara de fogo, quer tirar fogo. Mas por que o cara tira fogo? Mano, ele veste máscaras com espíritos. Não é um espírito bonzinho. E cada máscara que você tem vai ser um estilo diferente de jogo que você vai ter. Sim. Então você vai conseguir soltar bola de fogo, outro você vai conseguir esquivar. Todo loop é você conseguir habilitar essas máscaras, né, esses espíritos, pra você ter estilos diferentes de jogo. E tudo é baseado em fogo, né? Isso que eu acho criativo, né? O cara, ele se limitou a usar um elemento, mas ele deu a ideia de, tá, como é que eu vou diversificar esse um elemento pra não ser uma coisa maçante e básica, né? Nessa demo, o cara conseguiu, bicho. Eu fiquei interessado. E aí segue aquela premissa de outros jogos do gênero. Você vai aguentando uma run ali, eliminando tudo e todos durante, acho que é 15, 20 minutos até chegar no boss, né? Que aí na hora que bateu esse tempo, aí o boss entra em campo. E o sistema de progressão é aquilo que você já falou, né? Você vai coletando alma, umas moedas, né? Habilitar skill, maldições, as máscaras místicas. Mas, bom, como aqui é uma demo, aí eu acho que entra naquilo que a gente até meio que comentou por alto aqui off-topic, que é cenários muito escuros e é tudo muito preto, né? A parte, pra mim, não é nem a questão de ser escuro. Pra mim, é a questão que o cenário, ele é travado. E conforme você vai jogando, o cenário, ele vai meio que encolhendo pra você ir pro meio, assim. Então, partes que você conseguia chegar, tipo, num canto, conforme vai passando o tempo, você já não consegue chegar mais, porque a tela tá meio que te enclausurando, assim. É uma temática do jogo. Mas eu acho que, pro estilo, a não ser que, dependendo muito bem o que você faz, deixa o estilo preso. E é um estilo que depende dessa liberdade de tela, dessa liberdade de espaço. É, ele dando essa fechada, ele cria uma tensão que eu gosto particularmente, mas me incomoda porque ferra a minha estratégia inicial, né? Então é um jogo que você querendo ou não, ele te obriga a você a tentar morrer, se adaptar, ajustar, repetir e vai. Até um ponto que você tá forte o suficiente, lidar com aquela diversidade da arena virar um negocinho pequenininho e aí beleza, na hora que você sobrevive aquilo, ufa, acabou, tal. Mas
Isso me incomodou também, eu admito, né? Acrescentando ao ponto da tela, né, que tipo, porque o que acontece? A tela, ela vai ficando claustrofóbica, né, tipo, você vai estar jogando, você sente aquele espaço, tipo, ficando mais denso e fechado com os inimigos, só que, cara, é meio tenso porque fica inimigo fora da área, te atacando e você não consegue atacar o filho da puta, tá ligado? Que tá lá. Aí você tem que ficar rodando e tentar fazer o máximo de manobra dentro de um espaço mínimo. E com coisa que você não consegue reagir, tá ligado? Normalmente a arena é gigante e você tem mobilidade e tal. E mesmo com áreas pequenas, Vampire Survival também tem áreas pequenas, dependendo do como você tá fazendo. Mas o jogo, ele te fala, mano, tá aqui as ferramentas pra você se virar, né? Como é uma demo, queria falar muito desse jogo, dele completo, né? Pra saber todas essas ferramentas, todas essas coisas. E não dá agora. Sim, é uma proposta muito boa, muito legal. Essa parte tribalista, eu gosto muito dessas coisas de espíritos, essas coisas tipo, bem tribal mesmo, né? Que o jogo propõe. E isso, incorporar o sobrenatural, né? Porque, embora a demo não mostre muito, mas aqui em descrições do jogo, os tipos de inimigos, eles são muito um reflexo da sua manifestação psíquica, né? Do personagem. Então, vingança, fúria, orgulho. E isso vai tornando inimigos diferentes, né? Conforme você vai progredindo, que é uma coisa que a gente espera ver no jogo final. E certamente vai ter muito mais coisas. Mas só essa demo aqui que eles apresentaram, eu estou capturado, cara. Eu fiquei curioso, sabe? Chamou minha atenção. O problema é que, né? Como é uma demo, e inclusive essa demo já recebeu várias atualizações, né, para melhorias e tal, pegando feedback da galera, o que é muito legal, é que é um jogo que ele tá previsto lá pro começo, né, ou primeiro trimestre de 2027. Por um lado é bom porque, porra, tem jogo pra cacete pra jogar e esse ano ainda tem um GTA aí pra, né, criar um vácuo no espaço-tempo ali. Mano, quando sair o GTA, você pode esquecer os jogos que forem lançar em 2027, tem que repensar muito bem a estratégia, né? Então aí, assim, o cara jogou pra, né, primeiro trimestre de 2027, ok, vamos ver, já tá na lista aqui. Por enquanto também esse jogo ele só em inglês, né, tá previsto aqui, espero que ele pelo menos venha com legenda em português futuramente. E de novo, é um jogo criado, produzido e vai ser lançado por um cara só, né? Esse Sorb. Espero que quando ele lançar a gente consiga gravar novamente, pegar e falar assim, agora a gente tá com o jogo completo, vamos entender realmente o que é e o que não é. Eu quero ver pra onde que ele vai, né? Porque tudo aquele condensa bem a ideia e tal, é sempre aquela coisa meio Diablo, num lugar muito fechado, escuro, pentagrama, escambau e beleza, mas tá aí, eu quero ver como é que ele vai se resolver. É só um joguinho aí pra ficar no radar da galera. É isso, por enquanto. E aqui, Alex, pra eu te liberar, vamos falar do último joguinho da nossa pequena maratona, Chain Stuff. Esse daí eu não cheguei a jogar, mas tudo que você mencionou e tudo que eu vi, o jogo me chamou a atenção, tá ligado? Esse eu me empolguei, cara, porque, assim, né, a gente já falou de questões de, jogos AAA são legais e tal, mas é que esse jogo aqui, primeiro, ele tem uma pegada muito estilo Contra, um gênero que eu gosto, né, o Run and Gun. A gente já gravou, inclusive, aquele relançamento do Contra e tal, e é um estilo de jogo que eu gosto muito, né? E esse jogo, ele é basicamente isso, ele tem uma vibe muito retrô. A trilha sonora é rock, pauleira. E o que acontece? Nesse jogo, a Terra ela tá sendo invadida. E seu personagem é o Sargento Varlet, né? Ou Jesse Val Varlet. Só que aconteceu um fenômeno, né, com essa invasão da Terra e tipo como se fosse uma espécie de esporo alienígena, um parasita. Ele meio que se funde com o seu corpo e aí fica aquela coexistência. Esse parasita ele manifesta tipo uma cabeça no seu corpo ali como se fosse uma coisa meio insectoide com um corpo humano e te concede habilidades, né, poderes psíquicos. Então você controla uma arma chamada Chain Stuff, que dá o nome do jogo, que é tipo uma arma viva, e você começa a usar essa arma pra tudo, né? Ela vira uma lança carregada, que você dá um tiro que quebra a defesa de inimigo. Ela vira tipo um chicote, uma corda que você usa, você começa a se pendurar pelo cenário também com ela. Você usa para ataque de curta e longa distância.
Só que ele tem toda uma vibe de filme B de ficção científica. Cara, o cenário. Mano, o que me chamou muita atenção nesse jogo é os cenários e os inimigos, tá? Porque, tipo, ele não é pixel art, né? Ele parece pintura de quadro surrealista. Uns bonecos meio recortados. Não só surrealista, você vê que, assim, ele pega muito parecendo livros de ficção científica da década de 80, aquelas capas meio que com umas cores bizarras, uns monstros que, tipo, mano, não tem uma forma muito definida, mas é uma tartaruga, mas não é uma tartaruga, é um dinossauro, mas não é um dinossauro. E você vê que ele realmente parece que você tá andando numa pintura mesmo, assim, cara. É muito bacana. Achei muito foda isso. Uhum. Ele é bem coloridão. Essa invasão alienígena meio que causou mutações em criaturas da Terra, né? Então você vê essas criaturas meio estranhas, assim, bizarras, mas que são familiares. E tem coisa ali que é totalmente alienígena mesmo, né? Um negócio muito bizarro. E, cara, o jogo, ele é muito estileiro, ele é muito envolvente, mano. Ele é difícil, tá? Tem hora que você tem que tentar muito, você morre muito e tem que ter o controle lá da chainsaw pra você se pendurar nas coisas. Cara, se você vai fazer um jogo que nem Contra, Guardian Heroes, essas coisas, e não for um jogo difícil, não faz, né? Pois é. E, assim, é loucura total que é um jogo coloridão. E, assim, como você tá fundido, misturado com esse parasita alienígena e tal, tem hora que você encontra soldados humanos caídos, né? Feridos. E aí você tem escolhas, você pode, tipo, devorar o cérebro deles, devorar o corpo, ou salvar eles, né? Tipo, tentar fazer o seu lado humano, lutar com um parasita na sua cabeça pra, não, deixa ele vivo. E isso influencia na forma como você progride e evolui seu boneco também. É bem interessante, cara. E é uma escolha moral, né? Eu tô lutando contra forças alienígenas, só que tem um parasita alienígena que tá me ajudando, só que pra ele continuar existindo, ele precisa se alimentar também. E como é um parasita, se ele não existir, você não existe também, né, velho? Então, entendeu? Aí você fica naquela coisa, porque assim, é bobo, porque o ritmo do jogo, ele é ação, tiro, ele é frenético, né? E quando chega nesses momentos, ele parece um pouquinho descolado da proposta, mas você, né, eu tô com um parasita no meu corpo. E eu vendo aqui, é justamente isso que ele gera vários finais, né, cara? Não é, no jogo não tem um final só, né? Sim, e o desafio é muito bom, o combate contra criaturas e tal, e o uso criativo da Chain Stuff é maravilhoso, que você pode usar ele também como escudo. Sei lá, tem um inimigo que é como se fosse uma espécie de um dragão, um lagarto que cospe fogo, que na hora que ele vai cuspir rajadão, você pega, joga a Chain Stuff ali pra criar tipo uma parede e você combate os tiros que esse bicho dispara, e depois que ele parou de atirar, você puxa a arma, carrega e manda tiro na cabeça dele, e você tem a sua arma normal também, que você dá disparo, né, além da própria Chain Stuff, que ela é usada mais pra quebrar defesa ou causar um dano gigantesco em inimigos, né, e ataques à distância também. Então esse jogo, ele é muito criativo na forma que ele te permite usar essa arma, tanto pra exploração quanto pra ação, cara, e defesa. Você começa a jogar ali que na hora que inicialmente você pensa, é um jogo tipo Contra, né, eu só vou correr, atirar e me pendurar e sobe aqui, desce ali e se protege. E não, o jogo, ele te obriga a ser muito mais do que isso. E é brutal também, tá? Porque tem uns negócios ali que você acaba morrendo de besteira, tipo esmagado. Que aí, de novo, pensa como é que você vai usar a Chain Stuff, sei lá, pra segurar a pisada de um monstro gigante ali, pra você não virar um creme de sangue e carne, né? Aí você usa a Chain Stuff, que ela vira tipo uma alavanca segurando a pisada do monstro pra você passar rapidinho. Esse jogo me impressionou bastante, cara, pelos gráficos dele, assim, achei a arte dele muito bonita, bem diferente de maioria das coisas que eu já vi. Então, a parte visual, eu gosto também, que é um colorido, os inimigos, ele tem uma movimentação estranha, só que é um estranho agradável e tão exótico, assim, que você fala, caramba, que bizarro, né? E é um bizarro bom, porque ele é muito envolvente, cara. E a trilha sonora também, ele tem uma vibe daqueles rock anos 80, tá ligado? O cara que faz as músicas é o cara que fez a trilha sonora do Broforce. A trilha sonora é insana. Como você falou que já que é o cara do Broforce, mano, você já sabe que é qualidade o bagulho. Quem jogou o Broforce riu pelas piadas, mas a trilha sonora é aquela coisa meio... É o que deixa o jogo frenético, né, cara? Aqui é a mesma coisa, a trilha sonora, ela vai te empurrando. Eu gostei demais, né? E, de novo, é um jogo difícil, mas tem finais, tem variações de finais. É um jogo que exige bastante de você. Não é assim uma coisa, uau, é impossível, mas não é aquele passeio no parque, não. E tem uns combates contra chefe que os caras foram muito longe, mano. É muito, muito, muito bom mesmo. Aí uma recomendação aí que eu não joguei, já tá aqui na fila pra pegar. Eu não joguei recentemente, porque esse jogo eu devia ter falado dele faz tempo, né, mas nas correrias eu acabei postergando, se bem que testei recentemente, mas eu ainda sinto que ele, de crítica pesada que eu posso fazer eu sinto que em alguns momentos ele tem um certo desbalanceamento, manja, assim, que tem hora que o jogo pede, mecanicamente você não consegue atender.
fica muito cabeçudo. O cara, ele quis focar demais no nostálgico do gênero, e só que não balanceou muito bem isso, né? Assim, na hora que você tá imerso no jogo, que é aquela coisa, né? Se o jogo, às vezes, eu tenho essa filosofia de, o jogo propõe uma coisa, eu tento me adaptar àquilo. Às vezes é um erro que o jogo tem e tal, mas eu tento me adaptar e ver o lado bom daquilo. Mas nesse aqui tem hora que exagera um pouquinho. Assim, a gente falou da parte visual, que é muito coloridona e tal. Chega um momento também que mais pra frente, quando a coisa começa a ficar caótica, que esse excesso de colorido, com uma vibe anos 80, 90, assim, de estética berrante e tal, incomoda em algumas fases, né, em alguns momentos, que você pode escolher a fase ali conforme você vai abrindo e tal. Mas, ainda assim, ele é um jogo excelente, cara. Assim, acho que, se eu não me engano, dá pra você terminar ele em umas 5, 6 horas, mais ou menos. Só que, de novo, ele tem aquele fator replay de você fazer mais coisa, mudar a ordem das fases e melhorar e evoluir. Tem a questão dos finais, né? É, que também isso vale muito a pena. Então esse jogo, do jeito que a gente tá conversando, cara, terminando, vou ter que passar ele, né, o nome dele pro Danilo, né, da Joy Masher, porque é o estilo do jogo que o cara curte. Pô, abração pra ele, mano, gosto muito. O camarada nosso, né, muito querido aí, e eu tenho certeza que ele vai ver esse jogo, além do lance meio heavy metal dos anos 80, ele vai curtir toda a temática, e por ser um jogo estilo Contra, tal, difícil assim, sei que vai ser o número dele. É um joguinho que abraça o caos, mas gostosinho de jogar, um desafio bem bom, né, tirando esses pontos que eu botei aí pra observação, pelo menos que me incomodaram. Na Steam tá com precinho acessível, né? E R$30 na Steam, né, cara? Mas esse aqui ele é multiplataforma, ele lançou pra outras plataformas, tá? No Xbox ele tá R$73, no Nintendo Switch R$79,90, né? R$80. E, claro, na Sony, você bota tudo isso a taxa otário, ele tá R$85,50. Porra, Sony, depois de tanta cagada que você vem fazendo aí, vamos rever essa taxa otário, né? E neste bloco, Matheus Farina. E aqui a gente vai falar de uma trinca de jogos e vamos começar com Fading Echo. Cara, esse jogo, ele é muito interessante. Eu vou começar falando que a descrição que você me deu foi um Splatoon diferenciado. Certo? É o que eu vi. Ele tem coisinhas de Splatoon ali, ele tem uma pegada de Splatoon. Quando eu fui atrás de ler umas coisas dele, eu dei uma fuçada na internet sobre, porque eu tive problemas técnicos pra jogar esse jogo. Sim, eu também tive alguns, cara, mas eu acredito que vão arrumar ainda. A gente vai fazer um vai e volta aqui. Que o Fading Echo, o que ele é? Ele é um jogo em terceira pessoa, em que você controla uma personagem chamada One. O jogo, ele se desenrola inicialmente uma plataforma 3D, com dash, um combate ali bem gostosinho mesmo. Ele tem aquela pitada aventuresca, uns toques de RPG ali, mais, né, o pacotão é mais uma ação-aventura. Isso. E ele é um jogo bem gostosinho de jogar, a cara dele é lindíssima, e eu dei uma lida sobre É muito estilizada, muito boa. Um dos diretores do jogo falou que eles tiveram inspiração em Arcane, a animação de League of Legends. Pode crer, cara. E tem bastante. Agora que você comentou por alta, lembra mesmo. O jogo, ele é lindíssimo. É assim, eu já vou tirar da frente uma coisa que o jogo, ele fica delicioso de jogar e de ouvir, porque ele é um jogo francês, mas ele é todo dublado em português. E assim, as vozes originais em inglês que eles fizeram são de atores muito bons, né? Tem o Matthew Mercer, a Laura Bailey. E em português tem gente muito boa também. Tem a Carol Valença, Adriana Torres, Flávia Sadi, Guilherme Briggs, Reginaldo Primo. São todas vozes que a gente conhece, são vozes muito, muito boas. Ou seja, para um joguinho indie, ó, os caras estão investindo e apostando, enquanto tem umas empresas AAA aí que lançam uns jogão só com legendinha e olha lá. Pois é. Porra. Ele pode ser chamado de indie, porque assim, eu fui atrás e a New Tales, que é a empresa que fez, ela é feita por uma galera que saiu da Blizzard. Mas assim, eles são um estúdio relativamente pequeno. A diferença é que tem uma galera com um puta de um conhecimento e ampla experiência ali, né? Porque eles são um estúdio independente aqui, ó. Ele tá sendo desenvolvido pela Emeteria, que é esse novo estúdio, e só que ele tá com uma distribuição pela New Tales, a Contil Sus Holdings
mas ele basicamente é um jogo independente, mas tem todo, né, um know-how ali, uma galera com puta de um conhecimento. Ficamos nessa corda bamba. Mas aí, só explicando, acho que quem não conhece muito de dublagem, a Carol Valença dubla ninguém mais, ninguém menos do que o Monkey D. Luffy, o protagonista, o Luffy de One Piece. Dublou a 22 naquele filme Soul também. Sim. Guilherme Briggs eu acho que dispensa apresentações. Pois é. A Flávia Sadi, ela dubla a Margot Robbie, ela é basicamente a voz da outra Margot que dispensa Robbie. apresentações, assim, se você assiste séries e filmes, assim, é impossível você não ter ouvido ela. A voz de todos esses atores a gente conhece, mas muitas vezes você fala o nome, é o Reginaldo Primo. Quem é o Reginaldo Primo mesmo? Cara, ele é o cara que fez a voz do Jensen Ackles, sabe o Soldier Boy? Sim. Então, é isso, né, que às vezes é difícil associar o nome à voz, Exatamente. mas na hora que a pessoa escuta a voz, ela automaticamente ela sabe, tá. Então, jogar esse jogo dublado é maravilhoso, é muito bom. Tem um trabalho de dublagem bem gostosinho, a tradução foi feita com um carinho bem legal. Eu gostei bastante de jogar, o que me deixou muito chateado, porque eu tive que rejogar o comecinho desse jogo tantas vezes pra tentar fazer esse jogo funcionar na minha máquina e ele não funcionou direito. Eu tive que testar algumas vezes e eu tenho uma máquina que, assim, ela não é a mais potente. Hoje em dia ela tá bem fraquinha, mas esse jogo ele rodou melhor no notebook do meu trabalho, que tem uma placa de vídeo integrada, do que rodou na minha máquina. Então acho que tem uma questão aí de otimização. E o jogo ele tem um visual tão estiloso. É um espetáculo, mano, que ele é muito vibrante, ele é muito colorido, Sim. Ele é muito convidativo. Ele cara. é muito legal. Ele enche os olhos. Cara, o cenário é lindo, tem um potencial de brilhar. Eu acho que ele é um jogo que tem um potencial bem grande de aparecer numa Plus ou num Game Pass da vida. E as pessoas que derem chance vão ficar bem surpresas, porque ele é um jogo extremamente carismático e com muito potencial de as pessoas descobrirem uma jogabilidade legal nele. Ele é bem apaixonante, cara, até porque a sua personagem, ela lida com o elemento água. Aliás, água é o mote desse jogo, né? Porque a sua personagem, ela tem uma companheira e juntas elas estão procurando água, né? Elas vivem num ambiente todo desértico e perigoso e tal. E claro, quando você encontra, né, esse elemento especial da água para você ganhar suas habilidades, aí sim que o jogo começa e tal. Mas antes de seguir aqui, eu já queria até deixar já uma... Não diria que seria uma crítica, né? Mas acho que faz parte da estética do jogo, porque embora o jogo ele esteja todo 100% localizado, né, com áudio e tem as legendas, nas cenas de narrativa, de história, ele meio que pipoca as coisas como se fosse um quadrinho, né? Cenas semi-estáticas com os balões de diálogos, e esses balões de diálogos dentro do jogo ficam em inglês, mas no rodapé tem as legendas em português, então... eu acredito que foi pra manter a estética, né? Mas é que fica esquisito. Mas detalhes, né? Fora isso, conforme você tá andando pelo cenário, você pode virar uma esfera de água e sair, tipo, navegando por superfícies diferentes, tipo, superfície líquida, alguma coisa que é nociva, você pode quicar ali, ganhar impulso, atravessar a rede, atravessar... ambientes assim semi-fechados, né? Então ele é muito criativo nisso. Aí por isso que eu falei que ele lembra muito o Splatoon, porque, né, na hora que você tá navegando ali, você tá deixando seu rastro de água, que é meio que um, digamos assim, um caminho, caso você precise dar um retorno rápido ali. Você pode avançar em certas superfícies, mas se você não tem um continuismo ali da água para você voltar, aí você meio que volta ao normal, dependendo do que você, sei lá, tá navegando em alguma coisa ácida, você pode se dar mal ali, então, né, tem todo um ritmo ali. Ele é bem dinâmico. O jogo ele tem um aspecto de mecânicas, então vou puxar alguma galera aí de gacha. Sabe uma pegada meio Genshin? Que os elementos eles se complementam, Genshin Impact? Então, no Genshin você tem essa questão de um elemento modifica uma coisa no outro. Então nesse jogo você também tem isso. Você tem monstros de lava que, se você usa a sua bolha em água pra bater neles como uma forma de água, eles viram uma pedra e eles ficam mais suscetíveis a tomar porrada. Você consegue empurrar monstros que não são de fogo pra uma área de lava e causar mais dano neles ali, eles vão sofrendo dano pelo ambiente. Então o jogo ele tem uma mecânicazinha de elementos que interagem entre si. O jogo, além da água, né, que é o principal, outros elementos que você interage são a lava, que nem você falou, lixo tóxico, e tem também a corrupção. E a forma como você interage com essas substâncias torna a dinâmica do jogo bastante interessante. E também tem a fauna, né, cara, que é esse conjunto
deixa tudo muito atraente e a gameplay constantemente interessante. Toda hora você pode começar a testar coisas ali e criar reações em cadeias, petrificar, explodir, fazer um monte de coisas e simplesmente se adaptar e criar seus caminhos ali. Isso que é muito legal. Tem uma questão que foi bem pensada ali, que foi bem interessante. Então eu gostei bastante disso. O jogo ele tem esse argumento sobre a água, né? No comecinho do jogo você tem ali aquele deserto todo, a One, ela tá atrás junto ali com outra personagem. Elas estão atrás de água e elas vão encontrando personagens e vão avançando quanto a isso, né? E discutindo um pouco sobre. E o jogo ele fala bastante disso. O cenário inicial ele é bem desértico. Ele é todo um deserto meio cheio de pedras. Você tá num mundo chamado Corel e ele tá numa realidade toda fragmentada, né? Então você pode passar por um mesmo ambiente, né? Através do Ecoverso, né? Que é como se fosse uma realidade ali onde você navega pelas sombras da realidade daquele mundo distorcido. E aí surgem outras regras para você brincar com elementos e tal, fora os puzzles, né? Então, a exploração dos cenários, o que você pode sacar do que você tem que fazer ali, às vezes para chegar em baú, acessar um ponto diferente, brincar com os elementos também, essa sensação de descoberta, é sensacional. O jogo ele brinca bastante com isso. E aí, a questão da criatividade em como você joga é que eu acho que é o ponto-chave desse jogo, fora todo o carisma e toda a parte visual e a dublagem. Então tem esse detalhe que você tem que ser criativo, não é uma coisa de se eu quiser, não, você tem que ser, cara, porque senão você pode se enroscar em muita coisa e que nem você falou, usa água pra bater no inimigo de lava, beleza, solidifica, posso empurrar, né, essas coisas, e isso, conforme você vai avançando, vai misturando uma porrada de coisa e você vai ter que ir absorvendo esse monte de regra e começar a misturar essas regras, cara. E isso que eu curti pra caramba, porque ele é um jogo também que ele, pelo menos pra mim, né, o que eu senti é que ele instiga muito o lance de você querer virar um speedrunner, sabe? De querer resolver as coisas rápido. E é muito bom, cara. É muito gostoso. É maravilhoso. Eu gostei bastante. É um jogo que teve bastante carinho na localização dele pro Brasil. E ele é um jogo com uma cara tão bonita, sabe? E ele tem uma inspiração. Eu quero mais jogo assim. Eu acho que é bem legal. Eu gostei bastante da experiência de ter jogado ele. E ele tem essa pegada meio Splatoon, né? Essa ideia de você usar superfícies diferentes, elementos diferentes pra você poder atravessar puzzles e fazer coisas de uma forma diferente. Resolver fora da caixinha, né? Fora do só pula em plataforma, que é tão legal. Eu acho que a gente precisa de mais disso na indústria. Dá pra dizer que, assim, ele não é um jogo Nintendo, mas ele tem uma alma de jogo da Nintendo, sabe? Que a Nintendo, ela pega as suas IPs e vai lançando continuações e vai tentando sempre inovar e renovar e até evoluir aquilo. Então é sempre criativo e você que sempre vai querer mais daquilo e sempre esperando o próximo. Esse jogo, sinto que ele tem essa alma. Embora ele não seja um jogo muito longo também, né? Depois de um tempo, os cenários também começam a se repetir muito, sabe? É muita fragmentação. Começa a ver algumas certas repetições e tal. Antes que eu esqueça, eu acho que esse jogo ele merecia ter um sisteminha de mapa, que às vezes eu ficava perdido, que tem hora que você tem que voltar no cenário e tal pra explorar e em alguns trechos fica meio confuso. E um mapinha ali ficaria bacana, né? E, claro, um pouquinho mais de polimento em algumas partes ali pra corrigir alguns bugzinhos, mas nada que desabone gravemente o jogo. Por enquanto, esse jogo tá disponível só para PC. Aí lá na Steam ele tá saindo a R$ 49,99, R$50. Precinho maravilhoso pelo que o jogo tem a entregar. Que ainda esse ano de 2026 ele vai ser lançado também para Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Dando uma continuidade com aquela vibe quadrinhos do jogo anterior, agora a gente vai falar de um outro mas que eu acho que é muito a sua cara, porque esse aqui eu joguei muitíssimo pouco, só experimentei, não é muito da minha área, embora eu tenha questões assim pela parte técnica e estratégica dele. A gente vai falar do Heroes of Magic and Steel. Pois é, querido ouvinte, esse nome não é à toa, né? Não é à toa. Existiu há muito tempo atrás, num reino longínquo, um jogo chamado Heroes of Might and Magic. E esse jogo é muito inspirado nele. Esse é um joguinho da desenvolvedora Geister Studios, né? E tá sendo distribuído pela Farmando XP.
Olha o nome sugestivo, hein? BR. Um DNA BR, ele tá ali com pessoas que jogaram bastante Heroes of Might and Magic que estão querendo trazer isso pra gente. Ele tem uma carinha muito da bacana, ele é muito do bonitinho, as artes dele são, você vê que foram feitas por pessoas, não é arte de IA e não tem IA. Tem gente ali que fez a história bonitinho. E ele, quando você começa um jogo, ele mostra ali pra você uma história em quadrinhos mostrando sobre aquele vilão que você tá enfrentando, né? Você vai descobrindo painéis dessa história. E aí entra a parte que eu adorei, que você vai construindo, assim, você constrói a sua equipe. Como é que funciona o jogo? Vamos lá. Explicando a parte básica. O jogo, ele é um jogo de combate tático com base em cartas. Aí eu falei, legal, ele é um deck builder. Não, ele não é um deck builder, porque você não constrói o seu deck. Ao longo do jogo, as cartas que você usa, você vai gastando. E aí é uma parte primordial da dificuldade desse jogo. Você começa ele muito mais forte do que você vai terminar. Porque o jogo você tem que ir dosando as cartas que você vai utilizando. Porque se você usar tudo logo no começo, você passa as primeiras fases atropelando. Só que lá na frente você vai ficando sem opções. Porque pelo que eu vi aqui, o pouco que eu joguei, as cartas elas não se reciclam, são únicas. Então você gastou e aí você tem que ir improvisando ali pra conseguir ter um deckzinho conforme ali você avança para as batalhas consecutivas ali, porque senão você se ferra do meio pro final, dependendo do que você faz, se você exagerar muito. Exato, porque o jogo eles são uma sequência de fases. Acaba uma, começa a outra. Você muda só o cenário. Inclusive foi uma das coisas que eu não gostei tanto. Eu vi a cena de quadrinhos e falei, nossa, que legal. O jogo ele vai me contar, ele vai me mostrar um quadrinho, vai me iniciar a fase, aí eu vou terminar a fase, ele vai mostrar mais um avanço da história em quadrinhos. E não, na verdade ele só mostra a história em quadrinhos no começo e cada fase vai passando e é isso. Elas vão iniciando sozinhas. E eu fiquei, poxa, ficou sem uma cola, sabe? Pena. O começo eu achei tão interessante também. Eu falei, pô, será que ele, ao longo da jornada, ele vai permeando, assim, intercalando, né? Com uma narrativa e depois volta pro jogo e tal? Eu até achei que fosse... Poxa, será que é uma falha? Será que, novamente, meu PC não deu algum bug e aí não foi? Não. É assim mesmo. E aí, entre cada fase, você não tem muito. É só uma tela de loading, pronto, próxima fase, continua. E aí eu achei que faltou um pouco de cola, sabe? A jogabilidade é legal, mas aí a narrativa não me colou tanto. E eu falei, poxa, faltou uma cola narrativa nesse rolê aqui. Mas o grande ponto é, você constrói uma equipe de 3 personagens. Você tem heróis que são da mágica e heróis que são do aço. Heróis de Magic e Steel, sabe? E aí, heróis mágicos, eles têm uma habilidade mágica maior, enquanto heróis do aço têm habilidade física maior. E aí eles vão usar as habilidades e as cartas deles têm utilizações diferentes. Você tem diversos heróis do aço e você tem diversos heróis mágicos, e cada um deles joga de uma forma diferente. E você pode combinar. Exatamente, você combina 3 deles, você não tem todos liberados desde o começo. Quando você começa o jogo, você tem alguns, você combina, você vai vendo o que você mais gosta. Ah, poxa, esse aqui é um herói que ele é mais um paladino tanquezão. Gosto dele. Só que aí eu botei ele junto com a menina que aumenta a mobilidade. E, cara, pra ele não é tão interessante a mobilidade, pra ele é mais interessante resistência. E aí acabou ficando sem muita sinergia. Mas aí, por outro lado, se eu botar ele com um cara que recupera, pô, esse cara que recupera pode ser interessante pra ele, porque vai ele lá na frente tancando porrada, recuperando vida. E aí você vai criando isso, e você vai... Cara, é um RPG, não tem muito como fugir disso. Matheus, eu gosto muito de jogo tático, RPGzinho tático, de estratégia. Eu sei, suas milhões de horas de desgaia não me... Mas com um joguinho de carta, assim, eu admito, eu sou muito cabaço nesse jogo aqui. Eu fui testando os heróis ali, eu fui, né, jogando e tentando coisas diferentes pra ver como é que era, e cada herói parece que influencia diferentes formas de como os inimigos vão te atacar, porque dependendo do herói que você usa ali, a facção que você enfrenta é diferente. E cada facção tem um comportamento, né? Tem comportamentos diferentes mesmo. Os esqueletos são aqueles primeiros, eles têm um comportamento mais direto, né? Acho que são os inimigos mais básicos. E aí depois você vai experimentando outros inimigos e outras combinações ali, que você vai tendo outras oportunidades de combate. O que mais me pegou da parte de carta desse jogo é que eu gosto muito de jogos de deck building. E eu gosto muito da ideia de você, beleza, eu usei meu
meu deck, agora eu vou voltar minhas cartas pra eu poder reutilizar elas. E nesse jogo ele permite que você faça isso quando você aceita, tipo, o termo do... Tá, eu sou ruim. Clica nesse botão aqui e você é ruim, você quer reembaralhar seu deck e continuar jogando. Ele fala pra você, olha, o jogo ele foi pensado pra ser jogado desse jeito. Se você quiser reembaralhar o deck, beleza, vai fundo. Mas você vai deixar o jogo muito mais fácil. E aí eu fiquei, é como eu gosto de jogar, mas ao mesmo tempo, como eu disse, pra jogo de carta eu sou meio cabaço porque eu quero o dinamismo da informação do que o meu personagem tem e é aquela coisa perpétua, né, que eu posso evoluir. É claro, as cartas aqui, embora você use e gaste, mas você pode evoluir as cartas também para ter, né, ela mais potente conforme você vai progredindo e tal. Isso. Mas é de uso único. Usou, aí se vira com o que você tem. Entre cada fase, eu acabei não falando, mas você tem ali, às vezes, entre uma fase e outra, você tem algumas coisas que acontecem. Aí entre algumas fases você pode subir nível de carta, por exemplo. Reduzir custo de uma carta ou outra específica, sim, por exemplo. Então, é nessa parte do você ler a informação da carta ali que eu me embanando, porque eu tenho essa coisa do eu quero agir rápido com o que eu tenho. E aí eu sou um cabaço pra jogo de carta. Eu tentei, mas sei lá, tem hora que não clica a coisa. Mas aqui, no caso, como eu testei, tipo, vou jogar com o personagem tal. Cara, teve uma hora que lotou, assim, tinha uma porrada de inimigo no cenário. Eu falei, não, mas peraí, cara, quando eu joguei com outro não era assim. É bem isso mesmo. E aí eu fui testando e avançando, né, eu não avancei muito, mas fui testando. Aí teve uma outra parte que os inimigos ficaram muito agressivos, maluco. Eu, tipo, não consegui fazer muita coisa sem queimar carta. E por isso que eu falo, eu sou muito cabaço em jogo de carta. Eu gosto de jogo de estratégia, mas aí pelo que eu entendi, pelo que eu tava dando ali, dar uma pesquisada aqui, o jogo ele tem esse funcionamento de uma inteligência artificial dos inimigos que ela é dinâmica, né? Ela é reativa dependendo com quem você joga e como você joga. Então dá pra dizer que a cada partida é extremamente diferente, por mais que você se repita ali ou tente repetir ações, certo? Ou eu tô viajando? Eu não tive tanta essa impressão, mas faria sentido. Olha, eu sou muito cabaço. Eu preciso parar, pensar, respirar e assim, eu preciso entender o coração das cartas. É tipo Yu-Gi-Oh! Tenho que entender isso pra eu poder curtir mais. Que tem hora que eu me embananava, vacilava feio e tal, mas por alto, assim, do que eu joguei, eu gostei. Eu só preciso ter mais disciplina pra brincar com as cartas, assim, ser mais paciente. Isso tava me quebrando. E essa parte da historinha aí, a narrativa no começo eu achei legal, mas você falou que avançou e não tem mais. Aí... então, eu tive uma sensação com esse jogo que foi um grande jogo de quases. Nossa, eu gosto disso, mas é quase do jeito que eu gosto. Gostei dos heróis, eu gostei da arte, mas ele é quase bonitinho, tipo, ela é quase perfeita pra mim, não é ainda lá. Eu gostei da história, mas ele é quase bacana, porque ele não entra, sabe, ele ficou quase ali, ele tá o tempo todo batendo ali na trave do que eu gostaria pra ser um puta jogo. Uhum. Então, legal, bacana que esse jogo tá sendo lançado, tem uma demo agora, a galera vai poder jogar também, ele tem uma demo disponível. Então o pessoal pode jogar, pode conhecer o jogo. É um jogo brasileiro, então eu gosto, sempre é muito bom incentivar. Quero mais, mas eu fiquei tipo, eu queria tanto que ele tivesse, sabe, se ele tivesse dado esse passinho a mais, eu teria ficado tão feliz com ele, nesse aspecto. E aí, sei lá, eu fiquei muito me sentindo um coito interrompido com ele em vários aspectos. Eu fiquei, putz, termina isso! Eu não cheguei tão longe, então eu não tenho tanto a falar a respeito, a não ser do pouco que eu vi, o que eu gostei, né, o que eu me diverti e dessas observações que pelo menos eu senti. Mas assim, complementando aqui, como você falou, jogo brasileiro. Então o que temos? Interface e texto, tudo bonitinho, PTBR. Ele não tem dublagem, tem música, som e tal, mas nada de voz. Porque na parte de quadrinhos eu pelo menos não ouvi nada e é mais narrativa mesmo. Então, eu olhando na página da Steam dele, ele fala que ele tem dublagem, mas ele fala que tem dublagem em absolutamente todas as línguas, que ele também tem localização. Eu acho isso meio difícil. Então, é que eu não lembro de voz, eu lembro de barulhinhos, de música. Mas eu acredito. Não, mas vamos ficar no PTBR aí tem as legendinhas. Não, o jogo tá bem bacana. Eu ia falar tá bem localizado, mas não, ele foi feito em português mesmo. Sim, aí depois adaptado pros outros idiomas. Então, é nóis aqui. Tá seguro aqui pra galera jogar. Disponível aí, por enquanto só pra Steam. E tá saindo no precinho aqui, R$50, né? R$49,99. E quem gostar, quiser conhecer, quiser dar uma atenção aí, a Geister fez também um outro jogo, o Prison Alone, que é um jogo de terror. Olha aí, né? A gente fala de um jogo e já recomenda um outro aí, ó. É isso aí, gente. Você, ouvinte, jamais vai me ver recomendando jogo de terror, tá? Eu acho isso terrível,
feio, bobo, tem cara de mamão, não gosto. Porque o Matheus, ele é cagão, gente. Eu sou um cagão absurdo. Ele é ansioso com esse tipo de jogo, então. Não tem a menor possibilidade. Tô vendo aqui o trailer dele. Não tem a menor possibilidade de eu jogar essa. Oh, mas é isso, gente. Oh, apoie joguinhos brasileiros, gostoso demais. Muito bom. E aqui, Matheus, assim, eu não queria admitir, mas eu tô mergulhando nesse buraco aí, nesse tipo de jogo. Tá complicado, mano. Tá virando um consumidor de vida, porque é aquele joguinho que eu invento de... deixa eu fazer um negocinho aqui, deixa eu tentar uma run aqui e tal. Parafraseando o que você disse uma vez, aqueles 15 minutos que daqui a pouco vira 1 hora, ou não, peraí. Vamos falar aqui de School Horror. Eu admito que quando você falou pra mim, eu fui procurar como hora da escola, alguma coisa assim. Não, é School Horde, School de caveira, e aí é Horda de Caveiras. Esse jogo, eu olhei pra ele e falei, caraca, o Gil gosta de jogo infinito mesmo, né? Não era infinito nem que eu falei, nossa, é mais um Vampire Survivors da vida? É um roguelike, cara, que é assim, é um subgênero que não me apetece muito, mas por causa desse tipo de jogo aqui, eu tô começando a tomar gosto pela coisa, que nos últimos episódios aí, já falou de o quê? De uns 5, 6 jogos nessa pegada aqui. Foi, tem bastante gente fazendo. Eu já falei contigo, já falei com o Alex Raqueixo também, que ele é dodói, é doente, ele é viciado nesse tipo de jogo, cara. Todas as subdivisões desse estilo de jogo aqui, joga isso como se fosse, sei lá, o passatempo dele, cara. É assustador. E esse jogo é um perigo, porque ele é um ralo de tempo. Então, e se você não tomar cuidado, vão horas, cara. Exato, e é sempre aquela coisa, tá, ele é parecido com um monte de outro jogo desse estilo, tá, mas aí ele tem toda uma personalidade que torna ele único dentro de uma proposta que já é familiar, sabe? Assim, a galera que curte esse gênero vai ver, tá, eu já sei como é que é o comportamento, vamos ver qual que é as diferenças que esse jogo tem em relação a todos os outros, ou, sei lá, a um Vampire Survivor que é, digamos assim, acho que é o grande bastião desse gênero, né, o que popularizou e explodiu e, enfim, porque esse jogo ele tem essa vibe, né, a diferença dele pra um Vampire Survivor é que aqui você tem um controle muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido. Você não tá atirando, mas você tem personagens que atiram. Você não tá se defendendo, mas você vai ter personagens que te defendem. Exato. E aí o grande lance é que você é uma caveira. No começo do jogo você descobre que o seu corpo arrancou você dele e deixou você pra trás, foi enterrado. Uhum. E aí você tá buscando vingança contra o seu corpo. Essa é uma caveira que você tem no início do jogo e você vai desbloqueando caveiras novas e cabeças novas. Ou seja, você joga com um crânio necromante. Exatamente. E ele é um auto-battler. Você vai construindo assim a sua pequena horda de serviçais e eles lutam por você. Sua intenção é sair daquela dungeon, né, que você tá. São vários tipos de masmorras e algumas são muito labirínticas, outras são mais abertas, mas sempre vai ter inimigo brotando de tudo que é lado e você vai ter que explorar ali, vai ter que ser sagaz na hora de se locomover, né? Porque, como dito, o seu exército vai lutar por você, então você meio que é só um fio condutor e você tem que ficar defensivo ali, né? Que se você morrer, vai todo mundo pro ralo. E eles também têm as próprias vidas, no sentido de que eles tomam dano e eles morrem. E quando eles morrem, eles demoram um pouco pra voltar. Eles voltam, afinal de contas, eles já estão mortos. Uhum. Eles vão voltar, só que às vezes eles demoram alguns segundos. E nesses segundos, às vezes você vai ficar desguarnecido. Então você vai andando pela masmorra pra tentar encontrar a saída, seja a saída daquele andar, seja os pequenos baús de tesouro pra você subir de nível, porque você vai subindo e você vai conseguindo comprar, seja melhorias pro seu ataque, seja melhorias para suas tropas. Então às vezes você vai subindo o nível de uma tropa, você vai botando mais caveiras guerreiras na tropa de caveira guerreira, até o ponto que essa caveira guerreira vira uma caveira guerreira sênior, e aí você vai subindo novas tropas de caveira guerreira até que você tenha várias caveiras guerreiras sênior que viram uma super caveira guerreira campeão. Uhum. E você vai fazendo isso com todos os tipos de minion que você pode ter. Então você tem o arqueiro, você tem o necromante, você tem o curador, você O cavaleiro. tem o cavaleiro.
cara, é muito bicho, tem um ladrão. E aí é que o jogo ele começa a ficar bizonho, porque ele tem tanta mecânicazinha que ele vai abrindo, e o jogo ele é super charmoso. Ele é da 8-Bit School, uma empresa indie que faz jogos assim nessa pegada mais... Eles chamam de... Não é 8-bit, mas ele é meio pixel art, então ele tem uma carinha toda pixelizada, toda charmosa. Ele tem uma visão isométrica, né? Aquela visão que é de cima, mas é meio diagonal. Então você vê ali uma perspectiva, você vê os bonequinhos e conforme você vai evoluindo o seu exército, cara, vai ficando uma loucura no cenário. Fica uma porque doideira. é muito tiro, é muito bicho andando junto, cara. Às vezes não dá pra saber o que tá acontecendo. Parece campeonato de LoL, cara. Então, às vezes você vai conduzindo seu exército, tipo, é um enxame que chega no inimigo, é massacrado em segundos, vamos pro próximo, vai aquela onda. Então, você tem que ficar muito atento em gerenciar as suas tropas, né? Conforme você vai morrendo, às vezes você tem que recuar pra ganhar tempo pra, sei lá, os caídos voltarem ali, porque senão, dependendo da situação, às vezes é uma situação muito idiota e já caí muito nisso, cara, que às vezes é a porcaria de um inimigo de terra, né? Que ele vem, tipo, com uma cabeça mastigando ali pelo chão e tal. Cara, eu derrubei todo mundo. Eu falei, mas você não percebeu ele? Eu vi ele, só que eu pensei, pô, esse inimigo é um bosta, né? Só que a minha tropa, tipo, tinha quase todo mundo dizimado. E só tava eu e mais uns 3. Só que tava com defesa alta, que eu já tava com caveira com escudo, tava com caveira que estava soltando projétil, tava com arqueiro, só que eu só tava com 3. Eu falei, é só chegar perto ali, colar que a galera resolve. Mano, eu não sei o que eu fiz, que o bicho ele meio que deu um olé na minha tropa de debão e o bicho veio em cima de mim, cara. E na hora que eu fui reagir, eu fui lento demais, aí morri. Sabe, uma morte besta, que é aquela coisa... Porra, eu tô com um puta de um exército, é só esperar ele vir aqui, eu destruo qualquer coisa. Aí você vacila e morre pro inimigo mais ridículo que você encontra no cenário. Mas são essas mortes bestas que fazem você fazer... Ai, não, pera, agora mais uma, vai, mais uma. Vambora, vai, agora eu consigo. Então, essa é a desgraça, sabe? Que às vezes, assim, tem hora que você tá numa fissura com o jogo, tem hora que eu entro no hiperfoco e eu falo, beleza, agora vai. E aí, cara, eu vou avançando, eu avanço pra caramba, meu exército fica monstruoso, assim, fica invencível, né? Eu dizimo qualquer quantidade de inimigo em questão de segundos. Uma maldição que esse jogo tem é que você tem que ir pra encontrar a saída do calabouço. Só que ao mesmo tempo você pensa, porra, tem uns baúzinhos aqui, e aí você começa a querer vasculhar o calabouço. E às vezes tem muita rota, tem vários caminhos e tem sala que não tem saída, e às vezes é sala armadilha que é cheia de inimigo na hora que você vai voltar e tal. Se você for muito afobado, você se lasca. Então é aquela coisa do saiba explorar e seja esperto, cara. Se tá fácil demais, não vai com tudo, sabe? Sempre, tipo, tenta ver, ó, seu exército caiu metade ali, sei lá, tenta ganhar um tempo ali pra galera voltar, pra você se reestruturar. Ambientes, dependendo de onde você for ali, que tem alguns ambientes que, né, como você é roguelike, você às vezes morre e volta e vai tentando de novo, você já dá uma manjada ali, tipo, tá, aqui eu já sei mais ou menos onde é que eu posso achar baú, porque tem esse fator que tem uma certa aleatoriedade pra você encontrar as coisas, mas ao mesmo tempo ele tem alguns pequenos padrões que você acostuma, né? Você vai vendo e você vai entendendo como é que aquilo ali vai formando. Exato, então às vezes o jogo aqui, a grande sacada é não seja afobado. Vai na manha ali, vai na maciota, cara. Senão você se lasca muito, né? Você vai morrer pra inimigo besta, às vezes que tá um puta de um caos na tela ali. Aí tem um inimigo que ele começa a se esgueirar, passa por toda a sua tropa e ele vai justamente em você, que é o crânio necromante. E aí, se você cai, o exército cai. Aí ferrou. Gil, quando você morre, o que acontece? Você ganha um monte de experiência, você sobe as suas forças de nível, então você vai subir. Agora o seu tiro vai ficar um pouquinho mais forte, agora você vai ter um pouquinho mais de vida, agora você vai causar, você vai sair, soltar tornados de fogo quando usar tal... mas agora você consegue fazer tal coisa, então você vai subindo um pouquinho mais e agora você vai chegar um pouquinho mais longe. E nisso já são 3 horas da manhã e você tem que trabalhar no dia seguinte. É um inferno, mano. Que um outro detalhe que esse jogo tem também, né? Com essa porcaria do roguelike, que é morre e volta e acumula experiência e você pode evoluir suas tropas, é que eu bateu aquela obsessão de, cara, eu quero deixar meu exército todo mundo elite o mais rápido possível, né? Pra depois eu alcançar degraus mais altos. Então, às vezes eu vou longe pra caramba, acumulo muito XP, aí morro, eu falei, deixa eu só evoluir os bonecos aqui, deixa eu ver o que eu quero, já ver os equipamentos, as armas. E aí na hora que você termina, você gasta, beleza, sabe aquela coisa tipo, agora desliga e vai dormir? Deixa eu testar aqui pra ver agora. Só mais uma. Puta merda, cara, como eu fico com raiva de mim mesmo às vezes por causa do tipo de jogo. É complicado. É um tipo de jogo que eu tô
amando odiar e eu tô odiando amar esse tipo de jogo, cara. Porque eu não era assim. Eu tinha limites. Se você não parar, você não faz outra coisa, você não joga outra coisa. Ele tem uma carinha muito bonitinha, que ele tem... Os desenvolvedores deixaram nele um monte de filtro que você pode ativar, né? Filtro de CRT. Uhum. Então ele tem uma carinha bonitinha, você consegue até habilitar a distorção nas bordas, como se seu monitor... Você aí que gastou R$5.000 no monitor OLED de 34 polegadas, 1440 Hz... você pode simular como se fosse uma TV CRT. Exato. Você pode simular como se o seu monitor fosse uma coisa velha. Ele é muito bonitinho. O que pra galera mais velha tem seu charme, mas talvez pra essa galera mais modernosa aí é descartável. Mas vale muito a pena, tem bastante filtro. E o jogo, assim, embora você, no começo, é bem possível que você vá morrer muito. Ah, né? vai. Porque você precisa evoluir. Mas é a ideia. Cara, você avança uns calabouços ali, chega uma quantidade, o tipo de inimigo vai variando e vai aumentando. E só vai piorando no melhor sentido possível, né? O desafio vai subindo muito, cara. Tem hora que o bagulho, ele dá uns saltos de dificuldade, dependendo de como é que você tá, que não dá, mano. Eu vou ter que ficar fazendo grind nessa desgraça aqui. Eu vou ter que avançar o máximo que eu puder, morrer... XP na galera ali, evolui o exército, bora de novo. E é mó legal quando você vai colocando a galera como champion, né? E aí você vai subindo e você vai liberando aqueles bônus ali do lado, que ter tais personagens como champion. Então, e você pode fazer várias combinações de tipos de soldados que você tem na sua tropa ali pra ter a vantagem. Porque às vezes é importante você ter uma galera de escudo pesado, né? Uma defesa pesada. Pra eles aguentarem o tranco, assim, que às vezes você se choca contra muito inimigo ao mesmo tempo. Então você tem uma galera de defesa pesada na linha de frente, eles vão segurar a maioria dos ataques, e a galera, os magos, os arqueiros, os atiradores, eles vão conseguir fuzilar, né, enquanto a galera tá segurando. Então você precisa fazer vários equilíbrios e combinações ali, e tem também o lance dos benefícios, né, que você vai pegando ao longo do caminho. Alguns são muito poderosos, assim, você fica, uau, eu tô invencível, eu sou foda. E ao mesmo tempo tem outros que causam essa ilusão e se você vacilar, faz que nem eu aqui, bancando o cabaço, morrendo pra inimigo bosta. Porque eu me concentrava tanto em... maldito jogo. Esse é o tipo de jogo que você que gosta de roguelikes e jogos auto-battler... Eu não era tão fã de auto-battler, mas esse aqui meio que pegou pra mim, eu gostei. Foi feito com bastante carinho aí, tem um potencial de vício muito grande. É o tipo de jogo que, porra, podia jogar qualquer outra coisa. De repente, deixa eu só fazer um pouquinho aqui. Diversas vezes eu tinha que jogar algum dos outros jogos que a gente ia falar e eu falava, pô, mas só mais uma runzinha de Skull Horde aqui. Já tô no PC, é tão difícil entrar no PC, Pois né, Alex Raqueixo, você é o culpado. Eu não era assim. Agora eu entrando num caminho aqui meio sem volta, velho. Raqueixo, você é o culpado. Continue. Obrigado. Bom, mas é isso, gente. Assim, esse é o tipo de jogo que, se você gosta do gênero, vai te pegar, vai te botar num vício lascado aqui, vai ser a sua droguinha, sabe? Deixa eu jogar só um pouquinho antes de dormir. Pra galera que pirou no Ball Pit do ano passado, o Skull Horde tem bastante potencial também de ser. Ele tá fechado no PC, né? Basicamente PC, Linux e Mac, e roda no Steam Deck. Eles falaram que eles fizeram um port nativo pra Linux pra rodar no Steam Deck. Então, assim, bacana. Mas a 8-Bit School ainda não tem planos pra lançar isso daí pra outros consoles, o que pode afetar um pouquinho aí o impacto. Calcule essa num Switch, mano, num portátil. Não posso. Eu já joguei Ball Pit no Switch e foi um crime eu ter que jogar essa joga só no Switch, porque também era o tipo de jogo que, cara, você fica viciado, você não faz mais nada. E eu preciso jogar outras coisas. Ele também, tá com interface e legenda em PTBR. Então, já maravilha aqui, já facilita pra caramba. Tá bem localizado. Muito divertido, muito viciante. Baratinho, R$35 no Steam. Isso aqui viesse para videogame com esse mesmo precinho aqui, rapaz. Nunca pensei que eu ia elogiar tanto esse tipo de jogo que vem me lascando a vida. Não, abrace a horda. Se lasca aí, dormir pra quê? Convenção social. É só aquele 15 minutos, é só diversão. Fazer o quê? Mas é isso. Skull Horde, joguinho viciante, muito bom. Você que gosta do gênero aí, abraça aí e vai com Deus. Chegamos ao final de mais um episódio.
Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, acompanhou, seja pelos seus tocadores de MP3 ou canais de streaming onde a gente tá ouvindo isso aqui, ou se você foi lá no nosso canal no YouTube, o Level 9999 Podcast, você acha lá, tem gameplay inclusive e tal. Vamos lá, Matheus, onde as pessoas te acham, dá teus caminhos aí. Quem quiser falar comigo, estarei sempre falando abobrinhas no Blue Sky, é @mateusfarina.bisky. Aquelas coisas malucas daquela rede lá. Bom, Alex, onde as pessoas te acham, caso queiram trocar ideia contigo aí. Sempre vou estar no Blue Sky. Raqueixo tem toda a URL do Blue Sky lá. Vamos lá, Jeff. É isso, então, muito obrigado. Vocês podem me encontrar lá na Antimatéria, aproveitar que a gente tá com o programa ao vivo lá, só colar, 7 horas da noite, na TV Cultura ou no YouTube da TV Cultura também, que a gente tá rodando lá. É, que tem um esquenta antes, Tem um né? esquenta, começa às 6h45, mas o programa também roda pelo YouTube, dá pra ver. Sim. Se você não tiver antena nem nada. Mas é 7 horas da noite, abre na TV, né, ao vivo, todo dia, de segunda a sexta. Sábado também tem, mas é às 7 da noite e é gravado, então a gente não tem interação no sábado. Mas de segunda a sexta, tamo lá. É isso, pessoas, até o próximo episódio e, mais uma vez, tchau, tchau. Tchau. Falou. Valeu!